as receitas fiscais registaram e têm projeção para registrar uma quebra de 60 milhões de contos em 2020, 2021 e 2022. O Estado, nos últimos 2 anos, tem perdido mais de 40 milhões de contos de receitas públicas e, olhando para o próximo ano, prevemos mais 20 milhões de contos, prefazendo em 3 anos 60 milhões de contos. É uma perca de receitas incompatível com qualquer tipo de ajustamento ao nível da despesa pública. E as previsões apontam para perdas no valor de 60 milhões de contos em 3 anos. Nós temos condicionamentos de um país pobre e de um país que viu a sua economia congelada e que perde anualmente 20 milhões de contos de receitas. Cabo Verde perde 60 milhões de contos de receita. É um orçamento possível. É um orçamento fruto de uma contração econômica que faz com que Cabo Verde perda, nesse momento, em termos acumulados, cerca de 60 milhões de contos. O Governo, este país, perdeu em 2 anos 40 milhões de contos de receitas, em 3 anos, com 2022, vai perder 60 milhões de contos em receitas públicas. Nós temos ouvido muito que o país vai perder 60 milhões de contos em termos de receitas. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, como nós não temos essa noção clara, gostaríamos que nos elucidasse, porque se nós formos a ver, em 2019, a receita do Estado foi de 42 milhões... Sr. Deputado, só um momento. Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado António Monteiro, que está a fazer a sua intervenção. Portanto, devemos ouvir o Sr. Deputado. Estão a descontar no tempo. Não, o tempo continua a andar. Portanto... Agora parou. Eu vou compensar. Faça isso. Obrigado. Ouçamos o Sr. Deputado. Tenha a bondade de continuar. Obrigado, Sr. Presidente. Não, estava a dizer que em 2019 as receitas foram de 42 milhões de contos, sensivelmente. E em 2023 prevê-se uma receita de 43 milhões de contos. Daí que nós não entendemos como é que se diz que o país perdeu ou vai perder 60 milhões relativamente a 2020, 2021 e 2022. Queremos ter essa explicação. Porque se nós tivermos essa explicação, provavelmente poderemos entender melhor e poderemos colaborar muito mais ainda. Mas aquilo que nós temos, pronto, estes dados daquilo que fizemos a análise não correspondem de todo à realidade daquilo que apresenta as receitas em 2019, 2020, 2021 e 2022. Obrigado. Não passarei a palavra a mais ninguém para intervenção. Encerramento. Tem a palavra o representante da UCID para encerramento, Sr. Deputado António Monteiro. Sr. Presidente, não, eu quero ter a resposta. Sim, eu já sei. Nós queremos ter a resposta, porque eu vou fazer uma intervenção. Está bem, tem vontade. Sr. Ministro, em 2019, o Governo tem dito que nós vamos perder 60 milhões de contos de receitas, nos 3 anos. Em 2019, a receita foi de 42 milhões 141 mil contos. Em 2020, 32 milhões 234 mil. Em 2021, 34 milhões 895 mil. E em 2022, prevê-se uma cobrança de receitas de 43 milhões 842 mil contos. E aqui, qual for a conta que a gente fizer, não chega a 60 milhões. Fica muito longe. De maneira que nós queríamos que nos explicasse, para podermos entender. Porque se por um lado há o aumento das despesas relativamente aos anos que 2019, 2020, 2021, 2022, mas relativamente às receitas não há essa perda. Daí que nós gostaríamos que nos explicasse para vermos se nós não tivermos o cuidado de analisar bem para podermos nos posicionar da melhor forma possível. Muito obrigado. O deputado da UCID apresenta-lhe claramente informações de que dados apresentados sobre perda de receita que até corresponde à verdade. Quer dizer que esse orçamento, se até falta verdade, que se até dá a Parlamento dados reais e não sempre é no levantava questão de colocar em cima da mesa todos os dados reais do país para não discutir com base na verdade.
preciso falar que ele é um orçamento que está fala verdade, sim, é que tem nenhuma falta de verdade. Relativamente à previsão de perdas de receitas, 60 milhões de contos, que foi dito ali, ele é que há um problema de inscrição orçamental na MAPAS, porque se não tivesse colocado valores de receitas que correspondem àquilo que, de facto, é previsão de arrecadação, não podia estar em falta com a verdade. Segundo lugar, é fazer referência à previsão de receitas num cenário de atividade económica e de crescimento económico sem Covid e num cenário com Covid. E não sabe mais que o cenário com Covid, mas crescimento económico, em vez de manter aquilo que não tinha na 2019, é que teve um quebra de quase 15%. Isso afeta a atividade, rendimento de empresas, afeta o consumo e a previsão de normalidade de geração de receitas na 2020, 2021, 2022 é inferior àquilo que seria na caso de nunca ter Covid. É aquilo que é a explicação do valor de perda potencial de receitas que atinge aquele valor de 60 milhões de contos. Para dizer que, no que diz respeito à geração de emprego, primeiro, falar que esse ano nós vamos perder quase 20 mil postos de trabalho. Esse é o que o nosso exercício nos dá, e com isso a população empregada deverá crescer para 44 mil pessoas. Né? Contudo, é expectável que até 2030 a economia possa gerar cerca de 95 mil a 98 mil postos de trabalho, e sendo, portanto, bem focalizado naquilo que são os setores que Cabo Verde deverá apostar, que seria na economia azul. Já se foi falar aqui, a estratégia desenhada poderá gerar cerca de 30 mil novos postos de trabalho, na economia, na agricultura, entre 30 a 35 mil novos postos de trabalho. Aqui não vou escorrer sobre aquilo que são as estratégias, sendo que já teve apresentação específica sobre isso, né? Então, nós poderíamos dizer que iríamos sair de uma taxa de desemprego esse ano de em torno de 19,2% para cerca de 5 a 6% em 2030. A taxa de atividade dos jovens dos 15 a 24 deverá situar-se em torno dos 35%, para dizer que os jovens de 15 a 24, na verdade, não devem estar trabalhando, né? devem estar estudando. Né? Daí, os jovens de 25 a 34 já com uma taxa de atividade gerando em torno dos 80% em 2030. Esse sim tem que ser o país que temos que expectar no horizonte de 2030. Bom, aqui em relação à mulher, homem e mulher, nós teríamos que a situação da mulher deverá melhorar em 2030, reduzindo principalmente a grande assimetria em relação à taxa de atividade e ao acesso à